para os irmãos, organiza a nossa reunião dessa manhã ensolarada, tão bela. E para o nosso preparo, para a nossa meditação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. A lição é 88. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança do credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal. E cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. E aí, meus irmãos, nesse momento, que a gente possa juntos levar os nossos pensamentos até Deus, esse Pai de amor e misericórdia, em primeiro momento de agradecimento, de gratidão por estarmos aqui e mais um dia de caminhada, Senhor, pedindo amparo, fortalecimento, para que tudo corra de acordo com a sua vontade, porque a sua vontade é o melhor para todos nós. Envolva a nossa irmã, que fará o estudo da manhã, e que ela seja mensageira das tuas palavras, Senhor. E que essa paz, que aqui nos encontramos, se estenda aos corações sequiosos que se encontram assim. Obrigada por tudo. Que assim seja. Agora, convidar a nossa irmã, Leia Jussara, que é trabalhadora aqui do CELC. Ela vai trazer para nós a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, capítulo 1, e o título do capítulo é Não vim destruir a lei. Os itens 3 e 4 que falam para nós sobre o Cristo. Vamos vibrar a nossa irmã e temos uma manhã de esclarecimento. Bom dia a todos, bom dia amigos. A gente vai falar hoje, dando continuidade ao estudo da nossa companheira da semana passada, Carla, que falou sobre Moisés. A gente vai falar sobre o Cristo hoje, responsabilidade, né? Porque Kardec, quando ele organizou essa parte do Evangelho, ele vai falar um pouquinho sobre Moisés, depois fala do Cristo, e mais adiante ele vai falar do Espiritismo. E a gente inicia no capítulo 3, para quem não conhece a doutrina, para quem não tem essa experiência, esse contato com o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma outra Bíblia, não é um outro Evangelho. Kardec pegou versículos e alguns pontos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, colocou no início de cada capítulo e vem dando uma explicação. Por isso que o título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. E Kardec começa falando assim para nós, no item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Que lei de Deus é essa? É aquela lei que Moisés recebeu, os amigos espirituais recebeu diretamente de Deus, lá no Monte Tabor, e concatenou para a gente, junto com esses 10 mandamentos, para poder conter as pessoas, nós, encarnadas naquela época, que éramos muito rebeldes. Ele também instituiu algumas leis civis. Então, muitas pessoas ainda, para poder se refugiar nas suas práticas ainda não muito caridosas, ainda falam algumas coisas que Moisés falou. Por exemplo, olho por olho, dente por dente. Ou seja, a gente retribuir ao outro aquilo que o outro fez para nós. Então, quando o Cristo veio, ele tirou algumas dessas práticas, porque nós já amadurecemos o suficiente, espiritualmente falando, religiosamente, para não termos mais que retribuir o mal com o mal. Então é isso que ele fala aqui, que Jesus não veio destruir essa lei de Deus,
Mas ele veio cumpri-la, ele veio desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Adiantamento esse que a gente já conquistou. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. A gente vai ver mais adiante que Jesus reduziu aqueles 10 mandamentos em 2. Por isso que ele fala aqui, que essa lei é o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. E Kardec prossegue. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição. Depois eu vou dizer o que ele falou. O que acontecia? A nossa prática naquela época era agrícola, né? A gente cuidava das plantações, a gente cuidava de rebanho, eram ovelhas, bois, né? E se a gente desse um prejuízo a uma família, eu fui lá, roubei a ovelhinha do meu vizinho. A lei de Moisés me dava o direito de ir lá no outro fazer coisa igual ou pior, roubar uma ovelhinha também. Se uma pessoa teve uma discordância com a minha família e assassinou alguém da minha família, pela lei eu tinha o direito de provocar a mesma desgraça na outra família. Então, se Jesus não tivesse reformulado isso, não adiantaria reduzir apenas. Eu vou tirar dos 10, eu vou deixar 4 e vou ficar com as outras 6. Não, Jesus, como Espírito puro, ele conseguiu fazer com que esses 2 mandamentos tivessem englobando todos aqueles 10 que Moisés recebeu de Deus e tirou todas as leis civis, todas essas práticas de revide que nós praticávamos na época. Aquele direito que a gente achava de ir lá e prejudicar aquela família. A gente vê isso ainda hoje em dia, e às vezes é até tema de artes, né? A gente vê em novelas, em filmes, brigas em famílias que duram gerações. É um casal que se namora, mas aquele casal não pode ficar junto porque o avô daquele rapaz prejudicou aquela família. Então a família não aceita aquela união. Ainda hoje a gente encontra isso, mas por quê? Nós não estamos praticando os ensinamentos do Cristo, que é de amar o próximo, né, como nós mesmos. Aí Kardec cita aqui qual foi a redução que Jesus fez. Ele diz assim, vou voltar só um pedacinho para não ficar estanque. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores, algumas dessas práticas eu citei aqui, né? E as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, não podia deixar essas leis permanecerem, né? Do que as reduzindo a esta única prescrição. Olha o que Jesus fez. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus disse, aí está toda a lei e os profetas. Então, quem ama a Deus, quem ama o próximo, quem ama a si mesmo, não vai procurar se maltratar, não vai procurar vingança, não vai procurar guardar mágoa. E Jesus foi mais além. Mais adiante, em alguns capítulos, a gente vê que ele diz que a gente precisa perdoar, que a gente não deve guardar rancor. Tem um episódio do Evangelho em que, naquela época, nós prestávamos culto, né? No templo, e íamos levar nossa oferenda. Além de dinheiro, levávamos coisas, né? Alimentos. E Jesus pega aquilo como exemplo e diz: antes de depositar a tua oferenda no altar, vai lá e reconcilia-te com o teu companheiro, né? Com o teu adversário, com o teu inimigo. Porque não adianta nada eu render oferendas a Deus, graças a Deus, né?
Se eu estou ainda numa discordância, num entrevero, um conflito com o amigo, com o parente, com o irmão, com o companheiro. Então, essa prática faz com que a gente vá limpando o nosso coração. E, além do mais, ele diz, se você chega lá e o outro, né, não consegue ainda, não está no tempo dele, te conceder o perdão, a nossa parte a gente fez. A gente agora tem que respeitar o companheiro e dar tempo ao tempo. Mas a gente não pode depositar essas mágoas no nosso coração. Então aqui está, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Ficou mais fácil para nós? Didaticamente sim. Mas a gente ainda continua assassinando, né? Ele fala que não matais, foi o que Moisés trouxe para nós, não roubar. Então, não matar, não assassinar, não é só eu chegar lá e tirar a vida física da pessoa. E quando eu roubo o sonho de alguém? Quando alguém vem todo entusiasmado e falar para nós, e eu vou fazer isso, isso e aquilo outro, a gente fala assim, você não é capaz disso. Olha a gente jogando balde de água gelada naquele ser, naquela pessoa. Isso é amar o próximo? Não. Por mais que a gente não acredite naquela pessoa, que pode acontecer, né? A gente desconfiar, mas vamos orientar, vamos dar a injeção de ânimo, vamos apoiar para que aquela pessoa consiga se elevar moralmente e espiritualmente, materialmente também. A gente precisa desenvolver as duas asas, né? Da intelectualidade e da moral. No segundo parágrafo, Kardec diz assim para nós: por estas palavras, o céu e a terra não passarão, que está lá no início desse capítulo, tá? O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Em algumas traduções está J, tá? Não importa, o importante é a letra. Que Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Então, o que acontece aqui? A gente, interpretando ao pé da letra, quer dizer que a terra só vai atender às vontades de Deus quando todos os seres humanos praticarem essa lei que Jesus reformulou para nós. E a gente, estudando a doutrina espírita, a gente vê que não é bem assim. Por quê? Nós somos reencarnacionistas. Estamos passando por um processo de transição. E eu também me perguntava, né? Eu converso com alguns amigos e a pessoa fala assim, poxa, se a gente for esperar cada um se reformar, quando é que a gente vai ter um planeta de regeneração? Nunca, a colega falou, né? E eu também pensava dessa forma. Mas a gente já está recebendo informações da espiritualidade de alguns amigos que a gente está nesse rebuliço, né? Essa confusão, essa violência, porque está sendo ampliada a chance para alguns espíritos ainda rebelados, aqueles que são rebeldes. Por isso a gente vê ainda alguns governantes usando, né, da guerra para dominar algumas nações. Por isso a gente vê aqui mesmo no nosso núcleo, né, na nossa área de convivência, pessoas assaltando, assassinando, tirando a vida de outras pessoas por nada. Sabemos que existe a lei de causa e efeito, né? A gente precisa reparar alguns atos do passado, mas ainda assim Deus não cria nenhum espírito para o mal. Se a gente pratica o mal, se nós praticamos o mal, é porque a gente está usando o nosso livre-arbítrio. É porque a gente ainda não se espiritualizou o suficiente para praticar somente o bem. Então, a gente vai ter que esperar todos esses, aqueles que ainda vibram na crueldade,
se reformarem para que a gente tenha um planeta regenerado, e a gente descobriu que não. Está sendo dada a oportunidade para todos nós, né? A gente não pode se excluir, às vezes a gente se acha anjinho, né? A gente se acha regenerado, mas quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai saber se a gente fez tudo o que a gente se propôs a fazer. Então, esses espíritos que não conseguirem, eles serão convidados a reencarnarem em outro planeta, na condição em que eles se encontram, de crueldade, de maldade, de revanche, de revolta, de egoísmo. E a nossa vida seguirá aqui. Não será ainda um mar de rosas, né? Um planeta de flores, só do bem. Teremos o bem, mas o mal será em quantidade muito menor, em potência muito menor. Então, quando Kardec diz aqui para a gente, efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens? Todos nós recebemos a oportunidade de aprender sobre Deus e sobre o Cristo. Então não precisa as pessoas todos serem católicos, todos serem espíritas, todos serem protestantes, todos serem budistas. Não é a religião que vai contar, é o quanto de bem a gente pratica, o quanto de caridade. E ele continua aqui, sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O que é solicitude? Palavra difícil, né? Eu fui buscar no dicionário. E tem dois significados. Eu acho que o segundo aqui cabe melhor para nós. Solicitude é a boa vontade, o desejo de atender da melhor maneira possível a alguma solicitação. Deus, nosso Pai, enviou Jesus para nós, porque só com Moisés a gente não deu conta. Moisés promulgou as leis, deixou os 10 mandamentos para nós, e ainda assim a gente falseou os mandamentos de Deus. Jesus veio, e ainda assim a gente continua usando o nome de Deus e o nome de Jesus em vão. A gente teve, nos outros séculos, a Guerra Santa, lutávamos em nome de Deus. Deus é amor. Ele veio para nos trazer o amor. Então, todos nós tivemos e temos todos os dias a oportunidade de estudarmos e praticarmos os ensinamentos de Deus. E aí a gente vai para o item 4. Kardec continua. Ele vem falando um pouquinho mais de Jesus. Ele diz assim, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade sua palavra. Então, Jesus não veio, todo cheio de si, para querer reformar as leis. Ele veio com amor, ele veio com um propósito. Kardec continua. Cabia-lhe, ou seja, cabia a Jesus dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a chegada. Então, muito antes, os profetas já vinham anunciando a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Nós precisávamos desse líder para nos testificar o amor de Deus e nos ensinar o caminho do amor, que a gente estava meio tortuoso nessa época, e continuamos ainda um pouquinho, mas estamos bem melhor do que antes da vida de Jesus. A autoridade lhe vinha da sua natureza excepcional, a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Jesus é um espírito crístico, ou seja, é um espírito que já atingiu a perfeição, um espírito evoluído, um espírito puro. Então ele conhecia as nossas mazelas, conhecia as nossas dificuldades, por isso a paciência, por isso o acolhimento, por isso ele não deu nada de mão beijada. Quando alguém chegava até Jesus, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele tinha esse carinho de perguntar, ele não determinava. Ele já sabia que ele tinha dupla vista. Quando alguém chegava nele, ele já sabia a intenção daquela pessoa. E ele sabe também qual é a nossa intenção quando a gente se reporta a ele. Kardec continua. Ele viera a ensinar aos homens que
que a verdadeira vida não é a que transforma na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Então ele diz aqui que Jesus veio falar para nós sobre a verdadeira vida, a vida no reino de Deus, no reino dos céus, e o caminho para chegar a ela. Porque a gente via, até a questão da caridade, a gente via que tinha ostentação. Jesus aproveitava sempre uma oportunidade para ensinar. Então, quando ele via, os fariseus, aquelas pessoas que tinham muitas posses, colocar aquelas moedas ricas, fazendo muito estardalhaço, e depois veio uma senhorinha, uma viúva, colocou uma moedinha. Jesus não perdeu a oportunidade de ensinar que a moeda daquela viúva, daquela senhora, tinha mais valor do que a do outro que fez lá com ostentação. E hoje, será que nós estamos ostentando? Estamos ostentando saberes, ostentando vestimenta, ostentando estilo de vida? Como estão as nossas publicações nas redes sociais? Estamos levando a mensagem do Cristo? Ou estamos também buscando mostrar o que não é real em nós? Será que estamos nos encontrando conosco mesmo? Então, quando ele diz aqui, o caminho que levaria ao reino dos céus, Jesus veio ensinar o amor. Naquela época foi um choque para nós, para as pessoas. Eu vou dar a outra face, eu vou cumprimentar aquela pessoa que não gosta, eu vou tratar bem a todos. E esse homem está falando o que aí sobre amor? Então, até hoje nós temos dificuldade para amar, mas estamos no caminho, estamos tentando, estamos buscando. No finalzinho aqui ele diz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir. A gente está vendo muitos acontecimentos. E como ansiosos que somos, a gente fala, agora é o fim dos tempos, Jesus está vindo, Jesus está voltando. Será que é dessa forma? Será que esses acontecimentos não é um chamamento para a gente mudar o nosso comportamento, para a gente reavaliar as nossas práticas? Nosso calendário aqui no Brasil é diferente, A gente conta ano a ano. Então, dezembro é um mês que a gente escolhe para fazer algumas reflexões. Como foi o ano de 2023? Como está sendo o meu mês? A gente convencionou o mês de dezembro como o nascimento de Jesus. Como vai ser o nosso Natal? Vai ser um Natal com muitas comidas e pouco valor no coração? Ou a gente está tentando fazer o Natal em nossas vidas todos os dias? Então, é para a gente pensar também. Kardec continua. Entretanto, não disse, ou seja, Jesus não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar os leques de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. A gente está até hoje estudando as parábolas de Jesus. E cada vez que a gente estuda, cada ano que passa, cada vez que a doutrina vai nos esclarecendo, a gente vai tendo um entendimento melhor, Então, muitas situações que Jesus utilizava para aplicar os ensinamentos, naquela época a gente não conseguia entender. Apesar dele usar as práticas da época, ele fala do grão, do trigo, ele fala das ovelhas, ele fala dos bodes, de separar o joio. Então, ele foi didático. Ele utilizou tudo que era de experiência na época. Mas ainda assim, hoje, em 2023, a gente tem dificuldade para compreender os ensinamentos de Jesus. Ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, porque ele sabia que a ciência não tinha sido desenvolvida ainda para a gente captar certas nuances, Para ser apreendido, ou seja, para a gente ter esse conhecimento,
Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mistério, ou seja, necessário se fazia que nossas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Então, aqui tem várias situações. A gente precisava do advento do Espiritismo, ou seja, da chegada do Espiritismo, porque os Espíritos nos esclareceram muitas coisas. A gente precisava de um alcance maior no desenvolvimento da ciência e a gente precisava de algumas encarnações para podermos amadurecer espiritualmente, moralmente. Então, com essa religiosidade, com esse amadurecimento, com essa mente aberta, com essa predisposição a ouvir, os ensinamentos do Cristo, ficaria mais fácil para nós. Então, Cristo esperou esse amadurecimento. Então, vou repetir aqui o que Kardec fala. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras de Jesus, necessário se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. E importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, hoje a gente já tem bastante conhecimento. Hoje a gente já não convive mais com as crendices. Hoje a gente consegue, quem está disposto, lógico, tudo vai depender do degrau, da disponibilidade, da solicitude, como a gente viu aqui, é a boa vontade para aprender, para ouvir. Hoje a gente tem mais subsídios para buscar. Então, não é porque a lei está aqui falando que vocês vão acreditar. Vocês vão lá pegar as obras, pegar outras obras também que complementam o que a gente diz aqui, para comprovar. Quando o Espiritismo surgiu, Kardec trouxe o Livro dos Espíritos, que foi publicado antes do Evangelho e antes do Livro dos Médiuns. No Livro dos Espíritos tem muitas perguntas que Kardec fez que são dúvidas nossas. E aí a gente foi amadurecendo um pouquinho e convivendo, historicamente, contextualizando o nosso tempo, a gente foi amadurecendo e mudando algumas práticas nossas. Até o nosso convívio com outros amigos. A gente passou no Brasil por um período de escravidão, A gente conviveu com práticas ruins contra os animais. A gente não cuidava bem das plantas. E agora a gente está vendo que é necessário todo esse conjunto, cuidar do outro, cuidar do nosso ecossistema, para a gente ter uma temperatura agradável. Isso tudo depende de nós. Isso tudo está incluso em amar o próximo, em amar a Deus e em amar a nós mesmos. Então, Jesus, como Espírito puro, ele tinha essa noção. Mas será que a gente busca esse encontro com o Mestre, ou a gente está fazendo aquelas práticas ainda de ritualística, aquela coisa de decorar o Pai Nosso, decorar uma prece e recitar sem ter aquele sentimento no coração? Para a gente finalizar, eu trouxe uma música que toca muita gente. Eu vou ler a letra primeiro, senão vocês não vão entender. Essa música, quem gravou foi um grupo que atua, um grupo aqui da Zona Oeste, de jovens, que criaram algumas letras e ajudou muito na juventude espírita. E essa música, o título dela é Prece da Esperança. Ela diz assim, Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer o que penso e sofro. Afinal de contas, todos nós sofremos ainda, Só que a gente não lamenta tanto. A gente sofre, resignado e vai em busca da melhoria do nosso sofrimento. E eles continuam, por isso, ensina-me a te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar, ou seja, o meu contato com o outro.
Ensina-me a te ver, Jesus, quando eu olho para o meu irmão, quando eu percebo olhar para o meu irmão para mim, sem que isso, me traga baixa autoestima, que eu não fique julgando o olhar, pô, fulano me olhou assim meio atravessado. Não, que eu enxergue ali o olhar de Jesus. E no aperto das mãos, no vento que toca a minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. Pois tu és minha paz. Ou seja, Jesus é a nossa paz. Aí ela repete aqui, no vento que toca a minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. Quem nos proporciona isso? É só Jesus? Deus, nosso Pai Criador. E tudo que a gente está vendo aqui. E a música diz, Jesus, Jesus. Então, eu aprendi com uma amiga minha, que quando a gente está em apuro muito grande, que a gente não consegue concatenar uma prece, quando a gente não consegue falar, só fala Jesus. Jesus, fala Jesus muitas vezes, nós temos sentimento que o teu socorro chegará e o alívio chegará. Então vamos ouvir a música e depois eu devolvo a palavra para a nossa companheira Simone, para a nossa prece de encerramento. Muita luz, muita paz para todos nós. Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer do que penso e sofro, por isso ensina-me a te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar, e no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silenciar. Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer do que penso e sofro. Por isso ensina-me a te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar, e no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silenciar. Pois tu és minha paz, pois tu és a minha paz, e no aperto das mãos, no vento que sopra minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. E Jesus, Jesus, Agradecemos a nossa irmã Leila pela mensagem, por essa bela música. Possa
sintonizar com Deus, com Jesus, acalmar os nossos corações e assim, Senhor, aqui estamos a te rogar a misericórdia por cada companheiro, por todos nós aqui presentes. Que fluindo, Senhor, benfazejos, fluidos de saúde, de reconforto, fluidos equilibrantes, fluidos pacificadores, fluidos, Senhor, de fortalecimento que caem sobre todos nós, envolvendo o nosso corpo, célula a célula, sangue, músculo, cada parte, Senhor, seja fortificado de acordo com as nossas necessidades, mas que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos na fé, na certeza de que não estamos sozinhos frente às dificuldades, que o Senhor a todo momento caminha ao nosso lado, que essas energias, Senhor, salutares possam continuar conosco no decorrer dos nossos dias, das semanas, e que assim possamos sair daqui fortalecidos na certeza do amparo celestial para todos nós em volta. E demais, Senhor, só quero te agradecer por esses momentos de paz e de esclarecimento da doutrina espírita e a sua mensagem nos traz, e que essa paz se estenda aos corações aflitos que se encontram fora. Obrigado por tudo, ser conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Queridos companheiros, vão com Deus, até a próxima semana. Que Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre.